todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu queria fazer esse Chester News, né, sobre religiões do Deus de Abraão e principalmente para judeus e cristãos que não conhecem o Corão, né, dos islâmicos. Eu comprei um Corão recentemente. Eu gostaria de entender mais sobre a cultura islâmica, sobre a fé, né, Deus único de Abraão, de Alá. E eles fazem o jejum. E eu queria falar a suratra que eles recitam no mês do Ramadã, para que judeus e cristãos entendam a importância do Ramadã para os nossos irmãos islâmicos. Eu também não tenho muito conhecimento do islamismo, mas eu comprei um Alcorão e vou ler no aplicativo aqui que tem a. Eu não vou comentar nada, só vou ler, né? Chama Al-Baqarah, que é a vaca em português. Foi revelado em Madina, tem 286 versículos, é a segunda surata em nome do Deus, o Clemente, o Misericordioso. Esta surata aqui do Corão geralmente é recitada pelos irmãos muçulmanos no começo do Ramadã e porque ela fala especificamente do jejum, é uma das suratas maiores que tem do Alcorão. E é muito importante que judeus e cristãos tenham conhecimento, porque o que acontece muito é que geralmente judeus leem só a lei de Moisés, a Torá, cristãos geralmente leem só o Novo Testamento, não leem nem a lei de Moisés, eles às vezes não entendem nem por que Jesus é o Messias esperado pelos judeus, então, e muitos islâmicos só leem o Alcorão e não leem nem a Torá e nem a Bíblia de Jesus. Essa me surpreendeu muito porque eu já tinha lido o Corão 3 vezes, mas essa surata aqui me surpreendeu muito mesmo. Vocês que são judeus e cristãos também vão se surpreender muito. O objetivo aqui não é desrespeitar o Corão nem o mês sagrado do Ramadã. É para explicar para os judeus, nossos irmãos judeus e cristãos, que também acreditam no Deus único, assim como os islâmicos. Eu vou só falar o número dos versículos, não vou comentar nada e cada um tire as próprias conclusões, né? Então lá, que Deus me proteja, que Allah proteja todos os irmãos muçulmanos nesse mês sagrado do Ramadã. 1. Aleph Lam. 2. Eis o livro que é indubitavelmente a orientação dos tementes a Deus. 3. Creem no incognoscível, observa a oração e gasta daquilo com que os agraciamos. 4. Que creem no que te foi revelado, ó Mohammed, no que foi revelado antes de ti, e estão persuadidos da outra. 5. Estes possuem a orientação do seu Senhor, e estes serão os bem-aventurados. 6. Quanto aos incrédulos, dentre eles dá que os admoestes ou não os admoestes não crerão. 7. Deus selou seus corações e os seus ouvidos. Seus olhos estão velados e sofrerão severo. 8. Entre os humanos aos que dizem, cremos em Deus e no dia do juízo final. Contudo, não são fiéis. 9. Pretendem enganar a Deus e os fiéis, quando só enganam a si mesmos, sem se aperceberem disso. 10. Em seus corações há morbidez, e Deus os aumentou em morbidez, e sofrerão um castigo doloroso por suas. 11. Se lhes é dito, não causeis corrupção na terra, afirmaram, ao contrário, somos conciliadores. 12. Acaso não são eles os corruptores, mas não o. 13. Se lhes é dito, crede como creem os demais humanos, dizem, temos de crer como os creem os nécios? Em verdade, eles são os nécios, porém não o. 14. Enquanto se deparam com os fiéis, asseveram. Porém, quando a sós com os seus sedutores, dizem, nós estamos convosco, apenas zombamos deles. 15. Mas Deus escarnecerá deles e os abandonará, vacilantes em suas transgressões.
16. São os que trocaram a orientação pelo extravio, mas tal troca não lhes trouxe proveito, nem foram. 17. Parecem-se com aqueles que fez arder um fogo, mas quando este iluminou tudo o que rodeava, Deus extinguiu-lhe a luz, deixando-os sem ver. Nas 18. São surdos, mudos, cegos, e não se retraem, entre parênteses, do erro. 19. Ou como aquele que, surpreendidos por nuvens do céu, carregadas de chuva, causando trevas, trovões e relâmpagos, tapam os seus ouvidos com os dedos devido aos estrondos, por temor à morte, mas Deus está inteirado dos incrédulos. 20. Pouco falta para que o relâmpago lhe ofusque todas as vezes que brilha. Andam à mercê do seu fulgor e quando some nas trevas se detém. E se Deus quisesse, privá-los-ia da audição e da visão, porque é onipotente. 21. Ó humanos, adorai o vosso Senhor, que vos criou, bem como a vossos antepassados, quiçá assim tornar-vos-eis. 22. Ele fez-vos da terra um leito, e do céu um teto, e envia do céu a água, com a qual faz brotar os frutos para o vosso. Não atribuais rivais a Deus conscientemente. 23. E se tende dúvidas a respeito do que revelamos ao nosso servo, Muhammad, componde uma surata semelhante a dele, o Alcorão, e apresentai a vossas testemunhas independentemente de Deus, se estiverdes. 24. Porém, se não dizerdes, e certamente não podereis fazê-lo, temei então o fogo infernal, cujo combustível serão os idólatras e os ídolos, fogo que está preparado para os incrédulos. 25. Anuncia, ó Mohamed, os fiéis que praticam o bem, que obterão jardins, abaixo dos que correm os rios. Toda vez que for agraciado com seus frutos, dirão: eis aqui o que nos fora concedido antes. Porém, só o será na aparência. Ali terão companheiros imaculados e ali morarão. 26. Deus não se furta em exemplificar como um insignificante mosquito ou como algo maior ou menor do que ele. E os fiéis sabem que esta é a verdade emanada do seu Senhor. Quanto aos incrédulos, asseveram: que quererá significar Deus com tal exemplo? Com isso desvia muitos e encaminha muitos outros, mas com isso só desvia os 27, que violam o pacto com Deus, depois de os terem concluído, separam o que Deus tem ordenado manter unido e fazem corrupção na terra. Estes serão 28. Como ousais negar a Deus, uma vez que eres inertes, e Ele vos deu a vida, depois os fará morrer, depois os ressuscitará, e então retornarás a Ele? 29. Ele foi quem vos criou tudo quanto existe na terra, então dirigiu sua vontade até o firmamento, do qual fez ordenadamente 7 céus. Porque 30. Recorda-te, ó profeta, de quando teu Senhor disse aos anjos: vou instituir um legatário na terra. Perguntaram-lhe: estabelecerás nela quem ali fará corrupção, derramando sangue, enquanto nós celebramos teus louvores, glorificando-te? Disse o Senhor: eu sei o que vós ignorais. 31. Ele ensinou a Adão todos os nomes e depois apresentou aos anjos e lhes falou: nomeai-os a mim e estiverdes. 3. Disseram: glorificado sejas. Não possuímos mais conhecimento além do que tu nos proporcionaste, porque somente tu és prudente, sapientíssimo. 33. Ele ordenou: ó Adão, revela-lhes os seus nomes. E quando eles lhe revelou os seus nomes, asseverou: Deus, não vos disse que conheço o mistério dos céus e da terra, assim como que manifestais o que ocultais? 34. E quando disseram aos anjos: prostrai-vos ante Adão, todos se prostraram, exceto Lúcifer, que, ensoberbecido, se negou e incluiu-se entre os incrédulos. 35. Determinamos: ó Adão, habita o paraíso com a tua esposa, e desfrutai dele com a prodigalidade que vos aprouver. Porém não vos aproximeis dessa árvore, porque vos contareis entre os iníquos. 36. Todavia Satã o seduziu, fazendo com que saísse do estado, entre parênteses, de felicidade,
em que se encontrava. Então dissemos: descei, sereis inimigos um dos outros, e na terra terei residência e gozo transitórios. 37. Adão obteve do seu Senhor algumas palavras de inspiração, e ele o perdoou, porque é o remissório, o misericordioso. 38. E ordenamos: descei todos aqui. Quando vos chegar de mim orientação, aqueles que seguirem a minha orientação não serão presas do temor, nem se atribularão. 39. Aqueles que descrerem e desmentirem os nossos versículos serão os condenados ao inferno, onde permanecerão. 40. Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês, com as quais vos agraciei. Cumpri o vosso compromisso, que cumpri o meu compromisso, e temei somente a 41. E crede no que revelei, e que tem corrobora a revelação que vós tendes. Não sejais os primeiros a negá-lo, nem negocieis as minhas leis a vil preço, e temei a mim somente. 42. E não disfarceis a verdade com a falsidade, nem a oculteis, sabendo. 43. Praticai a oração, pagai o zacate e o genuflect, juntamente com os que. 44. Ordenais acaso as pessoas a prática do bem e esqueceis vós mesmos de fazê-lo? Apesar de lerdes o livro, não raciocinais? 45. Aparai-vos na perseverança e na oração. Sabei que ela, entre parênteses, a oração, é carga pesada, salvo para os humildes. 46. Que sabem que encontrarão o seu Senhor e a ele retornarão. 47. Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês, com as quais vos agraciei de que vos preferi aos vossos contemporâneos. 48. Temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra, nem lhe será admitida intercessão alguma, nem lhe será aceita compensação, nem ninguém será socorrido. 49. Recordai-vos do que quando vos livramos do povo do faraó, que vos infligiu o mais cruel castigo, degolando os vossos filhos e deixando com vidas vossas, naquilo que tivesse uma grande prova do Senhor. 50. E de quando dividimos o mar e vos salvamos, e afogamos o povo do faraó enquanto olháveis. 51. E de quando instituímos o pacto das 40 noites de Moisés, e que vós, em sua ausência, adorastes do bezerro, condenando-nos. 52. Indutamos-vos depois disso para que ficasseis. 53. E de quando concedemos a Moisés o livro e o discernimento para que vós orientasseis. 54. E de quando Moisés disse ao seu povo: ó povo meu, por certo que vos condenastes ao adorastes o bezerro. Voltai, portanto, contritos, penitenciando-vos para o vosso Criador, e imolai-vos, isso será preferível aos olhos do vosso Criador. Eles vos absolverá, porque é um remissório, um misericordioso. 55. E quando dissestes: ó Moisés, não cremos em ti até que vejamos Deus claramente, e a centelha vos fulminou enquanto olháveis. 56. Então vos ressuscitamos após a nossa morte, para que assim talvez nos agradecesseis. 57. E vos agraciamos com a sombra das nuvens, e vos enviamos o maná e as codornizes, dizendo-vos: comei de todas as coisas boas com que vos agraciamos. Entre parênteses, porém, o desagradeceram, e com isso não nos prejudicaram, mas prejudicaram a si. 58. E quando vos dissemos: entrai nessa cidade e comei com prodigalidade, do que vos aprover, mas entrai pela porta, prostrando-vos e dizei: remissão. Então perdoaremos as vossas faltas e aumentaremos a recompensa dos. 59. Os iníquos permutaram as palavras por outras que não lhe haviam sido ditas, pelo que enviamos sobre eles um castigo do céu por sua depravação. 60. E quando Moisés nos implorou água para o seu povo, e lhe dissemos: golpeia a rocha com teu cajado, e de pronto brotaram dela 12 mananciais.
A cada grupo reconheceu assim: comei e bebei da graça de Deus, e não cismeis na terra causando corrupção. 61. E de quando dissestes: ó Moisés, jamais nos conformaremos com um só tipo de alimento. Roga ao teu Senhor que nos proporcione tudo quanto a terra produz, suas hortaliças, seus pepinos, seus alhos, suas lentinas e suas cebolas. Perguntou-lhes: quereis trocar o melhor pelo pior? Pois bem, voltai para o Egito, onde terei que implorais. E foram condenados à humilhação e à indigência, e incorreram na abominação de Deus. Isso porque negaram os versículos de Deus, e assassinaram injustamente os profetas, e também porque se rebelaram e foram agressores. 62. Ó fiéis, os judeus, os cristãos e os sabeus, enfim, todos os que creem em Deus, no dia do juízo final, e praticam o bem, receberão a sua recompensa do Senhor, e não serão presos do temor, nem se atribuirão. 63. E de quando exigimos o vosso compromisso e levantamos acima de vós o monte, dizendo-vos: apegai-vos com firmeza o que vos concedemos de servir o conteúdo, quiçá-me. 64. Apesar disso, recusaste-lo depois, e se não fosse pela graça de Deus e pela sua misericórdia para convosco, contar-vos-ieis entre os. 65. Já sabeis o que ocorreu àqueles dentre vós que profanaram o sábado. E esses dissemos: sede símios desprezíveis. 66. E disso fizemos um exemplo para os seus contemporâneos e para os seus descendentes, uma exortação para os tementes a. 67. E de quando Moisés disse ao seu povo: Deus vos ordena sacrificar uma, disseram: zombas acaso de nós? Respondeu: guarda-me, Deus, de contar-me entre os incipientes. 68. Disseram: roga ao teu Senhor para que nos indique como ela deve. Explicou-lhes: ele afirma que há de ser uma vaca que não seja nem velha nem nova, de meia idade. Fazei, pois, o que vos é ordenado. 69. Disseram: roga ao teu Senhor para que nos indique a cor. Tornou a explicar: ele diz que tem que ser uma vaca de cor jaune, que agrade os observadores. 70. Disseram: roga ao teu Senhor para que nos indique como deve ser, uma vez que todo bovino nos parece igual. E se a Deus aprover, seremos. 71. Disse-lhes: ele diz que tem de ser uma vaca mansa, não treinada para a labor da terra ou para a rega dos campos, sem defeitos. 100. Disseram: agora falaste a verdade, e a sacrificaram, ainda que pouco faltasse para o que não o fizeste. 72. E de quando assassinastes um ser e disputaste a respeito disso? Mas Deus revelou tudo quanto ocultáveis. 73. Então ordenamos: golpeai-o, entre parênteses, o morto, com um pedaço dela, entre aspas, a res, sacrificada. Assim Deus ressuscita dos mortos, vos manifesta os seus sinais, para que 74. Apesar disso, os vossos corações se endurecem, são como as rochas, ou ainda mais duros, de algumas rochas. Brotam rios, e outras se fende, delas mana a água, e há ainda outras que desmoronam por temor a Deus. Mas Deus não está desatento a tudo quanto. 75. Aspirais acaso que os judeus creiam em vós, sendo que alguns deles escutavam as palavras de Deus e depois de as terem compreendido, alteravam-nas conscientemente? 76. Quando se encontram com os fiéis, declaram: cremos, porém, quando se lhes reúnem entre si, dizem: relatar-lhes-eis o que Deus vos revelou, para que com isso vos refutem.
77. Ignoram acaso que Deus sabe tanto o que ocultam, como o que manifestam? 78. Entre eles há iletrados que não compreendem o livro, a não ser segundo os seus desejos e não fazem mais do que. 79. Ai daqueles que copiam o livro, entre parênteses alterando, com as suas mãos então dizem, isto emana de Deus, para negociá-lo a vil preço. Ai deles pelo que as suas mãos escreveram, e ai deles pelo que lucraram. 80. E asseveram, fogo não vos atormentará senão por dias contados. Pergunta-lhes, recebestes acaso de Deus um compromisso? Pois sabei que Deus jamais quebra o seu compromisso. Ou dizeis que Deus que ignorais? 81. Qual aqueles que lucram por meio de um mal e estão envolvidos por suas faltas? Serão os condenados ao inferno, no qual permanecerão. 82. Os fiéis que praticam o bem serão os diletos do paraíso, onde morarão. 83. E de quando exigimos o compromisso dos israelitas, ordenando-lhes, não adoreis senão a Deus. Tratai com benevolência vossos pais e parentes, os órfãos, os necessitados. Falai ao próximo com doçura, observai a oração e pagai o zakat. Porém vós renegastes desdenhosamente, salvo um pequeno número entre vós. 84. De quando exigimos nosso compromisso, ordenamos-vos, não derrameis o vosso sangue, nem vos expulseis reciprocamente de vossas casas, logo os confirmaste testemunhados. 85. No entanto, vejo o que fazeis, estáis-vos matando, expulsai das vossas casas algum de vós, contra quem demonstrais injustiça e transgressão. E quando os fazeis prisioneiros, pedis resgate por eles, apesar de saberdes que vos era proibido bani-los. Credes acaso em uma parte do livro e negais a outra? Aqueles que dentre vós tal cometem não receberão em troca senão aviltamento na vida terrena e, no dia da ressurreição, serão submetidos ao mais severo dos castigos. E Deus não está desatento em relação a tudo quanto. 86. São aqueles que negociaram a vida futura pela vida terrena, e esses não lhes será atenuado o castigo, nem serão. 87. Concedemos o livro a Moisés, e depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências, e o fortalecemos com o espírito da santidade. Cada vez que vos era apresentado um mensageiro, contrário aos vossos interesses, vós vos ensoberbecieis, desmentíeis uns e assassináveis. 88. Disseram nossos corações são insensíveis, qual Deus os amaldiçoou por sua incredulidade? Quão pouco acredito. 89. Quando da parte de Deus lhe chegou um livro, entre parênteses, ao Corão, corroborante do seu, apesar de antes ter implorado a vitória sobre os incrédulos, quando lhe chegou o que sabiam, negaram que a maldição de Deus caia sobre os ímpios. 90. Que vil preço se venderam que renegaram o que Deus tinha revelado. Fizeram injustamente inconformados de que Deus revelasse a sua graça a quem lhe aprovesse. Dentre os seus, assim atraídos sobre si abominação após abominação. Os incrédulos sofrerão castigo afrontoso. 91. Quando lhes é dito, crede no que Deus revelou, dizem, cremos no que foi e rejeito o que está além disso, entre parênteses, ao Corão, embora seja verdade, corroborante do que já tinham. Disse-lhes, por que então assassinastes os profetas de Deus, se eres fiéis? 92.
Já Moisés vos havia apresentado as evidências e, em sua ausência, adorastes o bezerro, condenando-vos. 93. E quando aceitamos o vosso compromisso, elevamos o monte acima de vós, dizendo-vos: recebei com firmeza tudo quanto vos concedermos e escutai. Disseram: já escutamos, porém nos rebelamos. E por sua incredulidade imbuíram os seus corações com a adoração do dízeres. Quão detestáveis é os que vossa crença vos inspira, se é que sois fiéis. 94. Diz-lhes, entre aspas, se a última morada ao lado de Deus é exclusivamente vossa em detrimento dos demais, desejai então a morte se estiverdes, fecha aspas. 95. Porém jamais a desejariam por causa do que cometeram as suas mãos. E Deus bem conhece os iníquos. 96. Tu os acharás mais ávidos de viver do que ninguém, muito mais do que os idólatras, pois cada um deles desejaria viver 1000 anos. Porém, ainda que vivessem tanto, isso não os livraria do castigo, porque Deus bem vê tudo quanto. 97. Diz-lhes, quem for inimigo de Gabriel, saiba que ele, com o beneplácito de Deus, impregnou-te, entre parênteses, ou Alcorão, no coração para corroborar o que foi revelado antes. É orientação e avisos de boas novas para os fiéis. 98. Quem for inimigo de Deus, de seus anjos, dos seus mensageiros, de Gabriel e de Miguel, saiba que Deus é adversário dos incrédulos. 99. Revelamos-te luz dos versículos e ninguém ousará negá-los, senão os. 100. Será possível que cada vez que contraem compromisso haja entre eles um grupo que o quebre. Em verdade, a maioria não crê. 101. E quando lhes foi apresentado o mensageiro, Mohammed, de Deus, que corroborou os que já possuíam, alguns dos adeptos do livro, entre parênteses, os judeus, atiraram às costas o livro de Deus como se não o. 102. E seguiram os que os demônios apregoavam acerca do reinado de Salomão. Porém, Salomão nunca foi incrédulo, outrossim foram os demônios que incorreram na incredulidade. Ensinaram os homens a magia, e o que foi revelado aos 2 anjos, Harut e Marut, na Babilônia. Ambos a ninguém instruíram, se quem dissessem, somos tão somente uma prova, não vos torneis incrédulos. Porém os homens aprendiam de ambos como desunir o marido da sua, mas com isso não podiam prejudicar ninguém, a não ser com a anuência de Deus. Os homens aprendiam o que lhes era prejudicial, e não o que lhes era benéfico, sabendo que aquele que assim agisse, jamais participaria da aventura da outra vida. A que preço viu-se vender, se soubesse? 103. Todavia, se tivesse acreditado e temido, teriam obtido a melhor recompensa, de se o soubessem. 104. Os fiéis não digais, entre parênteses, ao profeta Mohammed, entre aspas, Raina, fecha aspas, outro sim, dizei, entre aspas, Arzurna, entre aspas, e escutai. Sabei que os incrédulos sofrerão um doloroso. 105. Aos incrédulos dentre os adeptos do livro e aos idólatras, agradaria que não vos fosse enviada nenhuma mercê do vosso Senhor, mas Deus outorga a sua clemência exclusivamente a quem lhe apraz, porque é agraciante por excelência. 106. Não abrogamos nenhum versículo, nem fazemos com que seja esquecido por ti, sem substituí-lo por outro melhor, ou ignoras por acaso
que Deus é onipotente? 107. Porventura não sabes que a Deus pertence o reino dos céus e da terra? E que além de Deus, vós não tereis outro protetor nem defensor? 108. Pretendeis interrogar o vosso mensageiro, como anteriormente foi interrogado Moisés? Entre parênteses, sabei que, fecha parênteses, aquele que permuta a fé pela incredulidade desvia-se da verdadeira. 109. Muitos dos adeptos do livro, por inveja, desejariam fazer-vos voltar à incredulidade depois de terdes acreditado, apesar de lhes ter sido evidenciado, a tolerai e perdoai, até que Deus faça cumprir os seus desígnios, porque Deus é onipotente. 110. Observar a oração, pagai o zakat, e sabei que todo o bem que apresentardes para vós mesmos, encontrareis em Deus, porque Ele bem vê tudo quanto. 111. Disseram, ninguém entrará no paraíso a não ser que seja judeu ou cristão. Tais são as suas ideias fictícias, diz eles. Mostrai vossa prova se estiveres. 112. Qual aqueles que se submeteram a Deus e são caritativos, obterão recompensa em seu Senhor, e não serão presos do temor, nem se atribularão. 113. Os judeus dizem, os cristãos não têm que se apoiar, e os cristãos dizem, os judeus não têm que se apoiar. Apesar de ambos lerem, ou assim também os nécios dizem coisas semelhantes. Porém, Deus julgará entre eles quanto às suas divergências no dia da ressurreição. 114. Haverá alguém mais iníquo do que aquele que impede que o nome de Deus seja celebrado em santuários e se esforça por destruí-los? Esses não deveriam adentrá-los, senão temerosos sobre eles recairá, pois o aviltamento deste mundo e no outro sofrerão severo castigo. 115. Tanto o levante como o poente pertence a Deus e, vírgula, aonde quer que vos dirijais, vírgula, notarei o seu rosto. Porque Deus é munificente, sapientíssimo. 116. Dizem, entre parênteses, os cristãos, Deus adotou um filho, glorificado seja, pois a Deus pertence tudo quanto existe nos céus e na terra, e tudo está consagrado a 117. Ele é o originador dos céus e da terra, e quando decretá-lo, basta-lhe dizer seja, e ele é. 118. Os nécios dizem, porque Deus não fala conosco, nos apresenta um sinal. Assim falaram com as mesmas palavras os seus antepassados, porque os seus corações se assemelharam aos deles. Temos elucidado os versículos para a gente. 119. Por certo, entre parênteses, ó mensageiro, que te enviamos com a verdade, com o avisareiro e admoestador, e que não serás responsabilizado pelos réprobos. 120. Nem os judeus, nem os cristãos jamais estão satisfeitos contigo, a menos que abraçem os seus credos. Dize-lhes, entre aspas, por certo que a orientação de Deus é a orientação, fecha aspas. Se te renderes aos seus desejos depois de ter chegado ao conhecimento, fica sabendo que não terás em Deus protetor, nem. 121. Aqueles a quem concedemos o livro recitam-no como ele deve ser. São os que acreditam nele, porém aqueles que o negarem serão desaventurados. 122. Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês com as quais vos agraciei, e de que vos preferi aos vossos contemporâneos. 123. E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra alma. Nem lhe será aceita compensação, nem lhe será admitida intercessão alguma. Ninguém será
124. E quando o seu senhor pôs à prova Abraão, em certos mandamentos que ele observou, disse-lhes: Designar-te-ei e manda os homens. Abraão perguntou: E também o serão os meus descendentes? Respondeu-lhe: Minha promessa não alcançará os iníquos. 125. Lembrai-vos dos que estabelecemos a casa para o Congresso Local de Segurança para a Humanidade. Adotai a instância de Abraão por oratório. E estipulamos a Abraão e a Ismael, dizendo-lhes, entre aspas, Purificai minha casa para os circundantes, entre parentes da Caaba, os retraídos, os que rejunflex e se 126. E quando Abraão implorou, ó Senhor meu, faz com que esta cidade seja de paz, e agracia com frutos os seus habitantes que creem em Deus, e no dia do juízo final. Deus respondeu, quanto aos incrédulos, dar-lhe-ei um desfrutar transitório, e depois os condenarei ao tormento infernal. Que funesto destino. 127. Quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa, exclamaram, ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és oniovinte, sapientíssimo. 128. Ó Senhor nosso, permite que nos submetemos a Ti e que surja da nossa descendência uma nação submissa à Tua vontade. Ensina-nos os nossos ritos e absolve-nos, pois Tu é o remissório, o misericordioso. 129. Ó Senhor nosso, faze surgir dentre eles um mensageiro, que lhes transmita as Tuas leis e lhes ensine o livro e a sabedoria e os purifiques, pois Tu és o poderoso, o prudentíssimo. 130. E quem rejeitaria o credo de Abraão, a não ser o insensato? Já o escolhemos, entre parentes, Abraão, neste mundo e no outro. Contar-se-á entre os 131. E quando o seu senhor lhe disse, submete-me a mim, respondeu, eis que me submeto ao Senhor do universo. 132. Abraão legou esta crença aos seus filhos e Jacó aos seus, dizendo-lhes, ó filhos meus, Deus vos legou esta religião, apegai-nos a ela e não morrais sem serdes submissos, entre parentes, a Deus. 133. Estavas acaso presente quando a morte se apresentou a Jacó, que perguntou aos seus filhos, que adorareis após a minha morte? Responderam-lhe, adoraremos a teu Deus e o Deus dos teus pais, Abraão, Ismael e Isaque, o Deus único, a quem nos 134. Aquela é uma nação que já passou, colherá o que mereceu, e vós colhereis o que mereceres, e não sereis responsabilizados pelo que 135. Disserem, sede judeus ou cristãos, que estareis bem, responde-lhes, qual? Seguimos o credo de Abraão, o monoteísta, que jamais se contou entre os idólatras. 136. Dizerem, cremos em Deus, no que nos tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaque, a Jacó e às tribos, no que foi concedido a Moisés e a Jesus, e no que foi dado aos profetas por seu Senhor, não fazemos distinção alguma entre eles, e nos submetemos a ele. 137. Se crerem no que vós credes, iluminar-se-ão. Se recusarem, estarão em Deus, ser-vos-á suficiente contra eles. E ele é o oniovinte ou sapientíssimo. 138. Eis aqui a religião de Deus. Quem melhor que Deus
para designar uma religião, somente a Ele adoramos. 139. Pergunta-lhes: discutireis conosco sobre apesar de ser o nosso e o vosso Senhor? Somos responsáveis por nossas ações, assim como vós por as vossas? E somos sinceros para com Ele? 140. Podeis acaso afirmar que Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e as tribos eram judeus ou cristãos? Dize, acaso sois mais sábio do que Deus o é? Haverá alguém mais iníquo do que aquele que oculta um testemunho recebido de Deus? Sabei que Deus não está desatento a quanto. 141. Aquela é uma nação que já passou, colherá o que mereceu. Vós colhereis o que mereceres, e não serei responsabilizados. Cento e 142. Os nestes dentre os humanos perguntarão: que foi o que desviou de sua tradicional quibla? Dize-lhes: só a Deus pertence o levante, e ele encaminhará a senda reta quem lhe apraz. Cento e 43. E deste modo, ó muçulmanos, entre aspas, contribuímos-vos em uma nação de centro para que sejais testemunhas da humanidade, assim como o mensageiro será para vós. Nós não estabelecemos a criba que tu, ó Mohamed, entre parentes seguis, senão para distinguir aqueles que seguem o mensageiro daqueles que desertam, ainda que tal mudança seja penosa, salvo para os que Deus orienta. E Deus jamais anularia a vossa obra, porque é compassivo e misericordioso para a 144. Ó mensageiro, orientar o rosto para o céu. Portanto, orientaremos até a quibla que te satisfaça. Orienta teu rosto a cumprir a oração para a sagrada mesquita, entre parênteses, de Maca. E vós, entre parênteses, crentes, onde quer que vos encontreis, orientai vosso rosto até aqueles que receberam o livro. Bem sabem que isto é a verdade do seu Senhor. E Deus não está desatento a quanto fazem. 145. Ainda que apresentes qualquer espécie de sinal ante aqueles que receberam o livro, jamais adotarão tua quibla, nem tu adotará a deles, nem tampouco eles seguirão a criba de cada um mutuamente. Se te rendesses aos teus desejos, apesar do conhecimento que tens recebidos, contar-te-ias entre os iníquos. 146. Aqueles a quem concedemos o livro, conhecem-no como conhece a seus próprios filhos, se bem que alguns deles ocultam a verdade, sabendo-a. 147, entre parênteses, esta é a, fecha parênteses, verdade emanada de teu Senhor, não seja dos que dela duvidam. 148, cada qual tem um objetivo traçado por ele. Empenhar-vos na prática das boas ações, porquanto onde quer que vos acheis, Deus vos fará comparecer a todos perante ele, porque ele é Deus. 149. Onde quer que te dirijas, ó Mohamed, orienta teu rosto para a sagrada mesquita, porque isto é a verdade do teu Senhor, e Deus não está desatento a quanto. 150. Onde quer que te diriges, orienta teu rosto para a sagrada mesquita, onde quer que estejais.
entre parentes ou muçulmanos. Voltai os vossos rostos na direção dela para que ninguém, salvo os iníquos, tenha argumento com que refutar-vos. Não temais. Temei a mim, a fim de que eu vos agracie com minhas mercês, para que vos 151. Assim também escolhemos dentre vós um mensageiro de vossa raça, para vos recitar nossos versículos, purificar-vos e ensinar-vos o livro e a sabedoria, bem como tudo quanto ignorais. 152. Recordai-vos de mim, que eu me recordarei de vós. Agradecei-me e não me sejais ingratos. 153. Ó fiéis, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. 154. E não digais que estão mortos aqueles que sucumbiram pela causa, ao contrário, estão vivos, porém vós não percebeis isso. 155. Certamente que vós poremos à prova mediante o temor, a fome, a perda dos bens, das vidas e dos, mas tu, ó mensageiro, anuncia entre parentes a bem-aventurança aos perseverantes. 156. Aqueles que, quando os aflige uma desgraça, dizem: somos de Deus e a Ele retornaremos. 157. Estes serão cobertos pelas bênçãos e pela misericórdia de seu Senhor, e estes são os bem encaminhados. 158. As colinas de Assafa e Almauraua fazem parte dos rituais de Deus, e a quem peregrinar a casa ou cumprir a umbra não cometerá pecado algum em percorrer a distância entre elas. Quem fizer espontaneamente além do que for obrigatório, saiba que Deus é retribuidor. Sapientíssimo. 159. Aqueles que ocultam as evidências de orientação que revelamos depois de que as havemos elucidado aos humanos no livro, serão malditos por Deus e pelos imprecadores. 160. Salvos que se arrependeram, emendaram-se e declararam a verdade. A esses absolveremos, porque somos o remissório, o misericordioso. 161. Sobre os incrédulos que morrem na incredulidade, cairá a maldição de Deus, dos anjos e de toda 162. Que pesará sobre eles o castigo, não lhes será atenuado, nem será dado prazo algum. 163. Vosso Deus é um só. Não há mais divindade além dele, o clemente, o misericordioso. 164. Na criação dos céus e da terra, na alteração do dia e da noite, nos navios que singram no mar, para o benefício do homem, na água que Deus envia do céu, com a qual vivifica a terra, depois de haver sido árida e onde disseminou toda a espécie de animal, na mudança dos ventos, nas nuvens submetidas entre os céus e a terra. Nisso tudo há sinais para os 165. Entre os humanos há aqueles que adotam, em vez de Deus, rivais a Ele, aos quais professa igual amor que a Ele, mas os fiéis só amam fervorosamente a Deus. Ah, se os iníquos pudessem ver a situação que estarão, quando virem o castigo que os espera. Concluirão que o poder pertence a Deus, e Ele é severíssimo. No 166. Então os chefes negarão seus prosélitos, virão tormento e romperão os vínculos que os 167. Os prosélitos dirão: ah, se pudéssemos voltar, entre parênteses, à terra, repudiaríamos como eles nos repudiaram. Assim Deus lhe demonstrará que suas ações são causa de seus lamentos e jamais se salvarão do fogo. 168. Ó humanos, desfrutai de todo o lícito e do que a terra contém de salutar, e não sigais os passos de Satanás, porque é vosso inimigo. 169. Ele só vos induz ao mal e à obscenidade, e a que digais de que Deus, o que? 177. Quando diz é dito, segui o que Deus revelou, dizem, qual? Só seguimos as pegadas dos nossos pais.
Seguir-iam ainda que seus pais fossem destituídos de compreensão e orientação? 171. O exemplo de quem exorta os incrédulos é semelhante ao daquele que chama as bestas, as quais não ouvem senão gritos e são surdos, mudos, cegos, porque são insensatos. 172. Ó fiéis, desfrutai de todo o bem com que vós agraciamos, e agradecei a Deus, se só a Ele adorais. 173. Ele só vos vedou a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo que for sacrificado sob invocação de outro nome, que não seja de porém, quem, sem intenção nem abuso, for impelido a isso, não será recriminado, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. 174. Aqueles que ocultam que Deus revelou no livro e negociam a vil preço, não saciarão suas entranhas, senão com fogo infernal. Deus não lhe falará no dia da ressurreição, nem dos purificará, e sofrerão um doloroso castigo. 175. São aqueles que trocam orientação pelo extravio, e o perdão pelo que resistência haverão de ter que suportar o fogo infernal. 176. Isso porque Deus revelou o livro com a verdade, e aqueles que disputaram sobre ele incorreram em profundo. 177. A virtude não consiste só em orientar vossos rostos até o levante ou ao poente. A verdadeira virtude é a quem crê em Deus, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas, de quem distribui seus bens em caridade por amor a Deus, entre parentes, órfãos, necessitados, viajantes, mendigos, e em resgate de cativos, entre parentes e escravos. Aqueles que observam a oração, pagam o zakat, cumprem os compromissos contraídos, são pacientes na miséria e na adversidade, ou durante os combates. Esses são os verazes, esses são os tementes, entre parentes, a Deus. 178. Os fiéis estavam preceituados o talião para o homicídio, livre por livre, escravo por escravo, mulher por massa. Se o irmão do morto perdoar o assassino, devereis indenizá-lo espontânea e voluntariamente. Isso é uma mitigação e misericórdia de vosso Senhor. Mas quem vingar-se depois disso, sofrerá um doloroso castigo. 179. Tens no talião a segurança da vida, ó sensato, para que vos... 180. Está-vos prescrito que quando a morte se apresentar a algum de vós, se deixar bens, que faça testamento equitativo em favor de seus pais e parentes. Esse é um dever dos que temem a Deus. 181. E aqueles que o alterarem depois de haverem ouvido estarão cometendo grave delito. Sabei que Deus é onipotente, sapientíssimo. 186. Mas quem, suspeitando parcialmente ou injustiça da parte do testador, emendar o testamento para reconciliar as partes, não será recriminado, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. 183. Ó fiéis, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a... 184. Jejuareis determinados dias, porém quem de vós não cumprir jejum por achar-se enfermo ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias. Mas quem, só à custa de muito sacrifício, consegue cumprir-o, vier a quebrá-lo, redimir-se-á alimentando o necessitado. Porém, quem se empenhar em fazer além do que for obrigatório, será melhor. Mas se jejuardes, será preferível para vós, se quereis saber. 185. O mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão, orientação para a humanidade, evidência de orientação e discernimento. Por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio deste mês deverá jejuar, porém, quem se achar enfermo em viagem jejuará depois
o mesmo número de dias. Deus vos deseja a comodidade, não a dificuldade. Mas cumprir o número, entre parênteses, de dias e glorificar a Deus por ter vos orientado, a fim de que, entre parênteses, lhe agradeçais. 186. Quando meus servos te perguntarem de mim, dize-lhes que estou próximo e ouvirei o rogo do suplicante. Quanto a mim, se que atendam ao meu apelo e creiam em mim, a fim de que se encaminhem. 187. Está-vos permitido nas noites de jejum acercar-vos de vossas mulheres, porque elas são vossas vestimentas e vós sois as dela. Deus sabe o que vós fazeis secretamente. Porém, absolveu-vos e vos acercar-vos agora delas e desfrutai do que Deus vos prescreveu. Comei e bebei até a alvorada, quando podereis distinguir o fio branco do fio negro. Retornai então ao jejum, até ao anoitecer, e não vos acerqueis delas enquanto estiveres retraídos nas mesquitas. Tais são as normas de Deus. Não as transgridais de modo algum. Assim Deus elucida os seus versículos aos humanos, a fim de que o temam. 188. Não consumais as vossas propriedades em vaidades, nem as useis para subornar juízes, a fim de vos apropriardes ilegalmente, com conhecimento de algo dos bens. 189. Interrogar-te-ão sobre os novilíneos. Dize-lhes: serve para auxiliar o homem no cômputo do tempo e no conhecimento da época da peregrinação. A virtude não consiste em que entre nas casas pela porta traseira. A verdadeira virtude é a de quem teme a Deus, para que... 190. Combatei pela causa de Deus aqueles que combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os... 191. Matai-os onde quer que os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos... Mas, se ali vos combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. 192. Porém, se desistirem, sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. 193. E combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião dele. Porém, se desistirem, não haverá mais hostilidade, senão contra os inimigos. 194. Se vos atacarem um mês sagrado, combatei-os no mesmo mês. A todas as profanações serão castigadas com apenas de talião. A quem vos agredir, rechaçai-o da mesma forma. Porém, temei a Deus e sabei que Ele está com os que o... 195. Fazei dispêndios pela causa de Deus, sem permitir que as vossas mãos contribuam para a vossa destruição. E praticai o bem, porque Deus aprecia os... 196. E cumpri a peregrinação e uma umra a serviço de Deus. Porém, se fordes impedido disso, dedicai uma oferenda do que vos seja possível, e não corteis os vossos cabelos até que a oferenda tenha alcançado o lugar destinado ao seu sacrifício. Quem de vós se encontrar enfermo ou sofrer de alguma infecção na cabeça, e a raspar, redimir-se-á mediante o jejum, a caridade ou a oferenda. Entretanto, em condição de paz, aquele que realizar a umra antes da peregrinação, deverá, terminada esta, fazer uma oferenda daquilo que possa, e quem não estiver em condições de fazê-lo, deverá jejuar 3 dias durante a peregrinação e 7 depois do seu regresso, totalizando 10 esta penitência. É para aquele que não reside próximo ao recinto da mesquita sagrada. Temei a Deus e sabei que é severíssimo no castigo.
197. A peregrinação realiza em meses determinados. Quem a empreender deverá abster-se das relações sexuais, e da perversidade e da polêmica. Tudo o que fizer de bom, Deus o saberá. Equipai-vos de provisões, mas sabei que a melhor provisão é a devoção. Temei-me, pois, ó sensatos. 198. Não sereis censurados se procurares a graça do vosso Senhor, entre parentes durante a peregrinação. Quando descerdes do monte Arafat, recordai-vos de Deus perante o monumento sagrado e recordai-vos de como vos iluminou, ainda que eres antes disso dos. 197. Descei também de onde descem os demais, e implorai perdão de Deus, porque é indulgente, misericordiosíssimo. 200. Quando celebrardes os vossos ritos, recordai-vos de Deus como vos recordavas os vossos pais. Ou com mais entre os humanos há aqueles que dizem: ó Senhor nosso, concedei-nos o nosso bem-estar terreno. Porém, não participarão da aventura da outra vida. 201. Outros dizem: ó Senhor nosso, concede-nos a graça deste mundo e do futuro, e preserva-nos do tormento infernal. 202. Estes sim lograrão a porção que tiverem merecido, porque Deus é destro em ajustar as contas. 203. Recordai-vos de Deus em dias contados, mas quem se apressar em deixar o local após 2 dias não será recriminado. Tampouco pecará aquele que se atrasar, se for temente, e temei a Deus, pois e sabei que serei reunidos perante ele. 204. Entre os homens há aquele que, falando da vida terrena, te encanta, invocando Deus por testemunha de tudo que quanto encerra seu coração, embora seja o mais encarniçado dos inimigos dele. 205. E quando se retira, eis que a sua intenção é percorrer a terra para causar corrupção, devastar as semeaduras e o gado, mesmo sabendo que a Deus desgosta a corrupção. 206. Quando lhe é dito que temas a Deus, aposta-se dele da soberbia, induzindo ao mas o inferno, ser-lhe-á suficiente castigo que funesta morada. 207. Entre os homens há também aquele que se sacrifica para obter a complacência de Deus, porque Deus é compassivo para convosco. 208. Os fiéis, abraçai o Islã na sua totalidade, e não segui os passos de Satanás, porque é vosso inimigo. 209. Porém, se tropeçardes depois de vos terem chegado as evidências, sabei que Deus é poderoso, prudentíssimo. 210. Aguardam eles que lhe venha o próprio Deus, na sombra dos círculos, juntamente com os anjos, e assim tudo esteja terminado? Sabei que tudo retornará. 211. Pergunta aos israelitas quantos sinais evidentes lhe temos, mas quem deturpa conscientemente as mercês de Deus, depois de las terem chegado, saiba que Deus é severíssimo no castigo. 212. Foi abrilhantada a vida terrena aos incrédulos, e por isso zomba dos fiéis. Porém, os tementes prevalecerão sobre eles no dia da ressurreição, porque Deus agracia imensuravelmente quem lê. 213. No princípio, os povos constituíam uma só nação. Então Deus enviou os profetas como alviçareiros e admoestadores, e enviou por eles o livro com a verdade para dirimir as divergências a seu respeito. Depois de lhes terem chegado as evidências, por egoística contumácia, porém Deus, com sua graça, orientou os fiéis para a verdade quanto àquilo que é a causa das suas divergências. Deus encaminha quem lhe apraz a senda. 214. Pretendeis acaso entrar no paraíso, sem antes terdes de passar pelo que passaram os vossos antecessores? Açoitaram-os na miséria e adversidade, que os abalaram profundamente, até que mesmo o mensageiro e os fiéis com que eles estavam disseram:
Quando chegará o socorro de Deus? Acaso o socorro de Deus não está próximo? 215. Perguntam-te, que parte devem gastar entre parentes em caridade? Dize-lhes, toda a caridade que fizerdes deve ser para os pais, parentes, órfãos, necessitados e viajantes, entre parentes desamparados. E sabei que todo o bem que fizerdes, Deus dele tomará consciência. 216. Está-vos prescrita a luta entre parentes pela causa de Deus, embora o repudieis. É possível que repudieis algo que sejam bem para vós, e quiçá gosteis de algo que seja prejudicial. Todavia, Deus sabe todo o bem que fizerdes, Deus dele tomará consciência. 217. Quando te perguntares se é lícito combater no mês sagrado, dize-lhes, a luta durante este mês é um grave pecado. Porém, desviar os fiéis da senda de Deus, negá-lo, privar os demais da mesquita sagrada e expulsar dela, entre parentes, Maca, os seus habitantes, é mais grave ainda aos olhos de Deus, porque a perseguição é pior do que o homicídio. Os incrédulos, enquanto puderem, não cessarão de vos combater, até vos fazerem renunciar à vossa religião. Porém, aquele dentre vós que renegarem a sua fé e morrerem incrédulos, tornarão as suas obras sem efeito, neste mundo e no outro, e serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. 218. Aqueles que creram, migraram e combateram pela causa de Deus poderão esperar de Deus a misericórdia, porque Deus é indulgente, misericordiosíssimo. 219. Interrogaram-te a respeito da bebida inebriante e do jogo de azar. Dize-lhe, em ambos há benefícios e malefícios para o homem, porém, os seus malefícios são maiores do que os seus benefícios. Perguntam-te, o que devem gastar entre parentes em caridade? Dize-lhes, gastai o que sobrar das vossas. Assim Deus vos elucida os seus versículos a fim de que mediteis. 220. Nesta vida e na consultar-te-ão a respeito dos órfãos, dize-lhes, fazer-lhes o bem e o melhor, e se misturardes vosso assunto com os deles, serão vossos irmãos. Sabei que Deus distingue o corrupto do benfeitor. Porém, se Deus quiser, ter-vos-ia afligido, porque é poderoso, prudentíssimo. 221. Não desposarei as idólatras até que elas se convertam, porque uma escrava fiel é preferível a uma idólatra, ainda que esta vos tampouco concitais o matrimônio das vossas filhas com as idólatras, até que esses se tenham convertido. Porque um escravo fiel é preferível a um livre idólatra, ainda que este vos apraza. Eles arrastam-vos para o fogo infernal. Em troca, Deus, com sua benevolência, convoca-os ao paraíso e ao perdão, e elucida os seus versículos aos humanos para que dele recordem. 222. Consultar-te-ão acerca da menstruação, disse-lhes, estende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação, e não vos acerqueis dela até que se purifiquem. Quando estiverem purificadas, aproximai-vos então delas, como Deus vos tem disposto, porque Ele estima os que se arrependem e cuidam da purificação. 223. Vossas mulheres são vossas, desfrutai, pois, da vossa semeadura como vos apraz. Porém, praticai boas obras antecipadamente. Temei a Deus, e sabei que comparecereis perante Ele. E tu, ó mensageiro, anuncia os fiéis a bem-aventurança. 224. Não tomeis o nome de Deus como desculpa em vosso juramento, para não seres benevolentes, devotos e reconciliadores dos homens, porque Deus é oniovinte, sapientíssimo. 225. Deus não os recriminará por vossos juramentos involuntários, porém responsabilizar-vos-á pelas intenções de vossos corações. Sabei que Deus é tolerante
indulgentíssimo. 226. Aqueles que juram abster-se de suas mulheres deverão aguardar um prazo de 4 meses. Porém, se então voltarem a elas, saibam que Deus é indulgente e misericordioso. 217. Mas se revolverem divorciar-se, sabe que Deus é ouvinte e sapientíssimo. 228. As divorciadas aguardarão 3 menstruação e se crêem em Deus e no dia do juízo final não deverão ocultar o que Deus criou em suas entranhas. E seus esposos têm mais direito de as redimitir se desejarem a reconciliação, porque elas têm direitos equivalentes aos seus deveres, embora os homens tenham um grau sobre elas, porquanto Deus é poderoso e prudentíssimo. 229. O divórcio é revogável, só poderá ser efetuado 2 depois. Tereis de conservá-las convosco dignamente ou separar-vos com benevolência. Está-vos vedado tirar-lhes algo de tudo quanto lhe haveis dotado, a menos que ambos temam contrariar as leis de Deus. Se temerdes, entre parênteses, vós juízes, que ambos as contrariem, não serão recriminados. Se ela der algo pela vossa liberdade. Tais são os limites de Deus, não os ultrapasseis, pois aqueles que os ultrapassarem serão iníquos. 230. Porém, se ele se divorciar irrevogavelmente dela, não lhe será permitido tomá-la de novo por esposa legal, até que se tenha casado com outro, e também se tenha divorciado deste. Não serão censurados se reconciliarem, desde que sintam que poderão observar as leis de Deus. Tais são os limites de Deus que ele elucida para os. 231. Quando vos divorciardes das mulheres, ao terem elas cumprido o seu período prefixado, tomai-as de volta equitativamente ou liberta-as equitativamente. Não as tomei de volta com o intuito de injuriá-las injustamente, porque quem tal fizer condenar-se-á. Não zombeis dos versículos de Deus e recordai-vos das suas mercês para convosco e de quanto vos revelou no livro, com sabedoria, mediante o qual vos exorta. Temei a Deus e sabei que Deus é onisciente. 232. Se vos divorciardes das mulheres, ao terem elas cumprido o seu período prefixado, não impeçais de renovar a união com seus antigos maridos, se ambos se reconciliarem voluntariamente. Com isso se exorta a quem dentre vós crê em Deus e no dia do juízo. Isso é mais puro e mais virtuoso para vós, porque Deus sabe e vós ignorais. 233. As mães, entre parentes divorciadas, amamentarão os seus filhos durante 2 anos inteiros, aos quais desejarem completar a lactação, devendo o pai mantê-las e vesti-las equitativamente. Ninguém é obrigado a fazer mais do que está ao seu. Nenhuma mãe será prejudicada por causa do seu filho, nem tampouco o pai pelo seu. O herdeiro do pai tem as mesmas obrigações, porém, se ambos, de comum acordo e consulta a multa, desejarem a desmama antes do prazo estabelecido, serão recriminados. Se preferires tomar uma ama para vossos filhos, não sereis recriminados, sempre que pagueis estritamente o que tiveres prometidos. Temei a Deus e sabe que Ele vê tudo quanto fazeis. 234. Quanto àqueles dentre vós que falecerem e deixarem viúvas, essas deverão guardar 4 meses e 10. Ao cumprirem o período prefixado, não sereis responsáveis por tudo quanto fizeres honestamente das suas pessoas, porque Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis. Tampouco sereis censurados se fizerem alusão a um propósito de casamento a essas mulheres, ou pensardes em fazê-lo. Deus bem sabe que vos importais com elas, porém, não vos declareis a elas indecorosamente. Fazei-o em termos honestos e não decidais sobre o contrato matrimonial até que haja transcorrido o período transcrito. Sabei que Deus conhece tudo quanto o ensejais. Temei-o, pois, e sabeis que Ele é tolerante e indulgentíssimo. 236.
Não sereis incriminados se vos divorciares das vossas mulheres, antes de as haverdes tocado ou fixado dote. Porém, conceder-lhes um presente, rico, segundo as suas posses, e o pobre, segundo as suas. Porque conceder esse presente é obrigação. 237. E se vos divorciares dela antes de haveres tocado, tendo fixado o dote, corresponder-lhes a metade do que lhes tiveres fixado, a menos que ou elas abram mão, entre parênteses disso, ou faça quem tiver o contrato matrimonial em seu saber que o perdão está mais próximo da virtude, e não esqueçais da liberdade entre vós, porque Deus bem vê tudo quanto fazeis. 238. Observar as orações, especialmente as intermediárias, e consagrai-vos fervorosamente a Deus. 239. Se estiverdes em perigo, orai andando ou cavalgando, porém, quando estiveres seguros, invocai Deus, tal como ele vos ensinou o que não sabíeis. 240. Quanto àqueles dentre vós que falecerem e deixarem viúvas, e elas deixarão um legado para o seu sustento durante um ano, sem que sejam forçadas a abandonar suas casas. Porém, se elas voluntariamente as abandonarem, não sereis responsáveis pelo que fizerem, moderadamente de si mesmo, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Proporcionar o necessário às divorciadas para sua manutenção é um dever dos 242. Assim Deus vos elucida os seus versículos para que 243. Não reparaste naquelas que aos milhares fugiram de suas casas por temor à morte? Deus lhe disse, morrei, depois ressuscitou, porque é agraciante para com os humanos. Contudo, a maioria não lhe. 244. Combatei pela causa de Deus e saber que Ele é oniovinte, sapientíssimo. 245. Quem estaria disposto a emprestar a Deus espontaneamente para que Ele se multiplique infinitamente? Deus restringe ou prodigaliza sua graça e a Ele 246. Não reparastes, entre parênteses, ó Mohamed, nos líderes dos israelitas que depois da morte de Moisés disseram ao seu profeta: designa-nos um rei para combatermos pela causa de Deus. E ele perguntou: seria possível que não combatesseis quando vos fosse imposta a luta? Disseram: e que escusa teríamos para não combater pela causa de Deus, já que fomos expulsos dos nossos lares e afastados dos nossos filhos? Porém, quando lhes foi ordenado o combate, quase todos os recusaram, menos uns poucos deles. Deus bem conhece os iníquos. 247. Então seu profeta lhes disse: Deus vos designou Talute por rei. Disseram: como poderá ele impor a sua autoridade sobre nós, uma vez que tem mais direito do que ele a autoridade, já que ele nem sequer fora agraciado com bastante riquezas? Disse-lhes: é certo que Deus o elegeu sobre vós, concedendo-lhe superioridade física e moral. Deus concede a sua autoridade a quem lhe apraz, e é magnificente, sapientíssimo. 248. O seu profeta voltou a dizer: o sinal da sua autoridade consistirá em que vós chegará a arca da aliança, conduzida por anjos, contendo a paz do vosso Senhor, e algumas relíquias legadas pela família de Moisés e de Arão. Nisso terei um sinal, se sois fiéis. 249. Quando Saul partiu com seu exército, disse: é certo que Deus vos provará por meio de um rio. Sabei que quem nele se saciar não será dos meus. Sê-lo-á quem não tomar de suas águas mais do que couber na concavidade da sua mão. Quase todos se saciaram, menos uns tantos. Quando ele e os fiéis atravessaram os rios, entre parênteses alguns, disseram: hoje não podemos com Golias e com seu exército. Porém, aqueles que queiram que deveriam encontrar Deus disseram: quantas vezes um pequeno grupo venceu outro mais numeroso?
pela vontade de Deus, porquanto Deus está com os perseverantes. 250. E quando se defrontaram com Golias e com seu exército, disseram: Ó Senhor nosso, infunde-nos constância, firma os nossos passos e concede-nos a vitória sobre o povo incrédulo. 251. E com a vontade de Deus os derrotaram. Davi matou Golias, e Deus lhe outorgou o poder e a sabedoria, e lhe ensinou tudo quanto lhe aprouve. Se Deus não contivesse aos seres humanos um em relação aos outros, a terra se corromperia, porém, ele é agraciante para com a. 252. Tais são os versículos de Deus que realmente te ditamos, porque é um dos. 253. De tais mensageiros preferimos aos entre eles. Se encontram aqueles a quem Deus falou e aqueles que elevou em dignidade, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências e fortalecemos com o espírito da santidade. Se Deus quisesse, aqueles que o sucederam não teriam combatido entre si, depois de lhes terem chegado as evidências, mas discordaram entre si. Uns acreditaram e outros negaram. Se Deus quisesse, não teriam digladiado, porém, Deus dispõe como quer. 254. Ó fiéis, fazei caridade com aquilo com que vós graciamos, antes que chegue o dia em que não haverá barganha, amizade nem intercessão. Sabei que os incrédulos são iníquos. 255. Deus, não há mais divindade além dele, vivente, subsistente, a quem jamais alcança a inatividade ou o sono. Dele é tudo quanto existe no céu e na terra. Quem poderá interceder junto a ele sem a sua anuência? Ele conhece tanto o passado como o futuro. E eles, entre parênteses humanos, nada conhecem a sua, entre aspas, ciência, senão o que ele permite. O seu trono abrange os céus e a terra, cuja preservação não o abate, porque é ingente ou altíssimo. 256. Não há imposição quanto à religião, porque já se destacou a verdade do erro. Quem renegar o sedutor e crer em Deus, ter-se-á apegado a um firme, inquebrantável, sustentável, porque Deus é o onivente e sapientíssimo. 257. Deus é protetor dos fiéis, é quem os retira das trevas e os transportam para a luz. Ao contrário, os incrédulos, cujos protetores são os sedutores, para que os arrastam da luz, levando-os para as trevas. Serão condenados ao inferno, onde permanecerão. 258. Não reparaste naquele que disputava com Abraão acerca do seu senhor, por lhe haver Deus concedido o poder? Quando Abraão lhe disse: Meu senhor, a quem dá a vida e a morte, retrucou: Eu também dou a vida. E Abraão disse: Deus faz sair o sol do oriente, faz-o tu sair do ocidente. Então o incrédulo ficou confundido, porque Deus não ilumina os iníquos. 259. Tampouco reparaste naquele que passou por uma cidade de ruínas e conjecturou: Como poderá Deus ressuscitá-lo depois de sua morte? Deus o manteve morto durante 100 anos. Depois o ressuscitou e lhe perguntou: Quanto tempo permaneceste assim? Respondeu: Permaneci um dia ou parte dele. Disse-lhe: Qual? Permaneceste 100 anos. Observa a tua comida e a tua bebida, constata que ainda não se deterioraram. Agora observa teu asno. Entre parênteses, não resta dele mais do que a ossada. Fecha parênteses. Isto é para fazer de ti um exemplo, para os observa, como dispomos seus ossos, e em seguida o revestimos de carne. Diante da evidência exclamou: Reconheço que Deus é onipotente. 260.
E de quando Abraão implorou: Ó Senhor meu, mostra-me como ressuscita os mortos. Disse-lhe Deus: Acaso ainda não crês? Afirmou: Sim, porém faze-o para a tranquilidade do meu coração. Disse-lhe: Toma 4 pássaros, treina-os para que voltem a ti, e coloque uma parte deles sobre cada montanha. Chama-os em seguida, que virão velozmente até ti. E sabe que Deus é poderoso, prudentíssimo. 261. O exemplo daqueles que gastam seus bens pela causa de Deus é como a de um grão que produz 7 espigas, contendo cada espiga 100 grãos. Deus multiplica mais ainda a quem lhe apraz, porque é munificente e sapientíssimo. 262. Aqueles que gastam os bens pela causa de Deus, sem acompanhar a sua caridade com exprobação ou agravos, terão a sua recompensa ao lado do Senhor, não serão presos do temor, nem se atribularão. 263. Uma palavra cordial e uma indulgência são preferíveis à caridade seguida de agravos, porque Deus é, por si, tolerante, opulentíssimo. 264. Ó fiéis, não desmereçais as vossas caridades com exprobação ou agravos, como aquele que gasta os bens por ostentação, diante das pessoas que não creem em Deus, nem no dia do juízo final. O seu exemplo é semelhante a de uma rocha coberta por terra, que ao ser atingida por um aguaceiro fica a descoberto. Em nada se beneficiará de tudo quanto fizer, porque Deus não ilumina os incrédulos. 265. Por outro exemplo de quem gasta seus bens espontaneamente aspirando à complacência de Deus para fortalecer a sua alma, é como um pomar em uma colina que, ao cair a chuva, tem os seus frutos duplicados. Quando a chuva não atinge, basta-lhe, e Deus bem vê tudo quanto fazeis. 266. Desejaria algum de vós, possuindo um pomar cheio de tamareiras e videiras, abaixo das quais corressem os rios, e que houvesse toda espécie de frutos, e surpreendesse a velhice com filhos na tenridade, que o açoitasse e consumisse um furacão ignífero? Assim Deus elucida os versículos a fim de que 267. Os fiéis contribuí com o que de melhor tiverdes adquirido, assim como o que vos temos feito brotar da terra, e não escolhais o pior para fazeres caridade, sendo que vós não aceitariam para vós mesmos, a não ser com os olhos fechados. Sabei que Deus é por si opulento, laudabilíssimo. 268. Satanás vos atemoriza com a miséria e vos induz à obscenidade. Por outro lado, Deus vos promete a sua indulgência, a sua graça, porque é munificente, sapientíssimo. 269. Ele concede sabedoria a quem lhe apraz, e todo aquele que lhe for agraciado com ela, sem dúvida terá logrado um imenso bem. Porém, salvo os insensatos, ninguém o 270. De cada caridade que dispensais e de cada promessa que fazeis, Deus o sabe. Sabei que os iníquos jamais terão. 271. Se fizerdes caridade abertamente, quão louvável será. Porém, se a fizerdes dando aos pobres dissimuladamente, será preferível para vós, e isso vos absolverá de algum de vossos pecados, porque Deus está inteirado de tudo quanto. 272. A ti, ó mensageiro, não cabe guiá-los, porém Deus guia quem lhe apraz. Toda caridade que fizerdes será em vosso próprio benefício, e não pratiquei boas ações senão com a aspiração de agradardes a Deus. Sabei que toda caridade que fizerdes vos será recompensada com vantagem, e não sereis injustiçados. 273. Entre parênteses, concedei-a
fecha parente, aos que empobrecerem empenhados na causa de Deus, que não podem se dar a negócios na terra, e que o ignorante não os crê necessitados, porque são tu os reconhecerás por seus aspectos. Porque não mendigam impertinentemente. De toda a caridade que fizerdes, Deus saberá. 274. Aqueles que gastam os seus bens, tanto de dia como à noite, quer secreta, quer abertamente, obterão a sua recompensa no Senhor e não serão presos do temor, nem se atribularão. 275. Os que praticam a usura só serão ressuscitados como aquele que foi perturbado por Satanás. Isso porque disseram que a usura é o mesmo que o comércio. No entanto, Deus consente o comércio e veda-a. Mas quem tiver recebido uma exortação do seu Senhor e se abstiver, será absolvido pelo passado, e seu julgamento só caberá a Deus. Por outro lado, aqueles que reincidirem serão condenados ao inferno, onde permanecerão eternamente. 276. Deus abomina a usura e multiplica a recompensa aos caritativos. Ele não aprecia nenhum incrédulo. 277. Os fiéis que praticarem o bem, observarem a oração e pagarem os zakat, terão a sua recompensa no Senhor e não serão presos do temor, nem se atribularão. 278. Ó fiéis, temei a Deus e abandonai o que ainda vos resta da usura, se sois crentes. 279. Mas se tal acatardes, esperai a hostilidade de Deus e do seu mensageiro. Porém, se vos arrependerdes, reaveis apenas o vosso, não defraudeis e não serei defraudados. 280. Se vosso devedor se achar em situação precária, concedei-lhe uma moratória, mas se o perdoardes, será preferível para vós, se quereis. 281. E temeis o dia em que retornareis a Deus, em que cada alma receberá o seu merecido, sem ser. 282. Ó fiéis, quando contraídes uma dívida por tempo fixo, documentai-a, e que um escriba, na vossa presença, ponha fielmente por escrito, que nenhum escriba se negue a escrever, como Deus, que o devedor dite e que tema a Deus, seu Senhor, e nada omita a ele, contrato. Porém, se o devedor for insensato ou inapto, ou estiver incapacitado a ditar, que seu procurador dite fielmente por ele. Chamai 2 testemunhas masculinas de vossa preferência, a fim de que, se uma delas se esquecer, a outra recordará, que as testemunhas não se neguem quando forem requisitadas. Não desdenhes documentar a dívida, seja pequena ou grande, até o seu vencimento. Este proceder é o mais equitativo aos olhos de Deus, o mais válido para o testemunho e o mais adequado para evitar dúvidas. Tratando-se de comércio determinado, feito de mão em mão, não incorrereis em falta senão o documentardes. Apelai para a testemunha quando mercadejardes, e que o escriba e as testemunhas não sejam coagidos. Se os coagirdes, cometerei delito. Temei a Deus, e ele vos instruirá, porque ele é onisciente. 283. Se estiveres em viagem e não encontrares um escriba, deixarem um penhor resgatável. Quando vos confiardes reciprocamente, saiba que tiver recebido o depósito, que deverá restituí-lo temendo a Deus, o Senhor. Não vos negueis a prestar testemunho, saiba, pois, que o negar, que seu coração é nocivo, Deus sabe o que. 284. A Deus pertence tudo quanto há nos céus e tanto que manifestais como que ocultais. Deus vos julgará. Ele perdoará quem desejar e castigará
a quem lhe aprouver, porque ele é onipotente. 285. O mensageiro crê no que foi revelado por seu Senhor, e todos os fiéis creem em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus nós não fazemos distinção entre seus mensageiros. Disseram, escutamos e obedecemos, só anelamos a tua indulgência, ó Senhor nosso, a ti será o retorno. 286, último versículo do Alcorão Sagrado, nosso querido único Deus, monoteísta. Deus não impõe a nenhuma alma uma carga superior às suas forças. Beneficiar-se-á com o bem que eu tiver feito e sofrerá o mal quem o tiver cometido. Ó Senhor nosso, não nos condene, se nos esquecermos ou nos equivocarmos. Ó Senhor nosso, não nos imponha carga, como a que impuseste aos nossos antepassados. Ó Senhor nosso, não nos sobrecarregues com o que não podemos suportar. Tolera-nos, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós. Tu és nosso protetor, concede vitória sobre os incrédulos. E é isso. Eu desejo a todos, muçulmanos ou que seguem as Escrituras Sagradas, o Deus único de Abraão, o livro dos judeus, dos cristãos, dos islâmicos, os 3 livros sagrados do Deus de Abraão, que seguem o Ramadã, um bom jejum, boa oração. Que Deus, que Alá ilumine a todos nós e abençoe e nos proteja no juízo final. Que Deus tenha misericórdia. Ninguém sabe a hora, o dia, se já está sendo, se já foi, se ainda vai ser. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que o juízo final, o julgamento de Deus é justo, é perfeito. Na terra não existe perfeição, mas para Deus, no mundo espiritual, existe sim. Deus tenha piedade de nós, de verdade. Bom mês sagrado do Ramadã, todos os irmãos muçulmanos. E que Alá nos ilumine a tirar as trevas e que a luz prevaleça nesse nosso querido planeta comum, nossa casa abençoada, sagrada. Bom Ramadã de reflexão, oração, jejum. Que Alá, Deus único, monoteísta, toque o coração de todos da humanidade. Que Deus abençoe todos os bilhões de muçulmanos nesse mês sagrado, que estarão em oração, estarão em ligação espiritual. Que Deus vos ilumine a caminhar sempre pelo bem, pela paz, pela união, pelo amor, porque o julgamento de Deus é pesado, gente. Ele é muito pesado. Tenha misericórdia dos vossos inimigos. Persevere até o fim, no bem, na paz e na união. Que Deus abençoe a todos nós.